A quem perdoardes. O primeiro dado fundamental é nos proporcionado pelos livros sagrados do Antigo e do Novo Testamento, no que diz respeito à misericórdia do Senhor e ao seu perdão. Nos Salmos e na pregação dos profetas, o nome de misericordioso é talvez o que mais frequentemente se atribui ao Senhor, em oposição ao persistente clichê, segundo o qual o Deus do Antigo Testamento é apresentado sobretudo como severo e punidor. Assim, nos Salmos, um longo discurso sapiencial, remontado à tradição do Êxodo, revoca a ação benigna de Deus no meio do seu povo. Tal ação, apesar da sua representação antropomórfica, é talvez uma das mais eloquentes proclamações veterotestamentárias da misericórdia divina. Basta aqui recordar o versículo. E ele, misericordioso, perdoava-lhes a falta e não os exterminava. Antes, muitas vezes conteve a sua cólera e não deixou acender-se o seu furor, recordando que eram simples carne, sopro que se esvai e não volta. Na plenitude dos tempos, o Filho de Deus, vindo como cordeiro que tira e carrega sobre si o pecado do mundo, aparece como aquele que tem poder, quer de julgar, quer de perdoar os pecados, e que veio não para condenar, mas para perdoar e salvar. Ora, este poder de perdoar os pecados, Jesus confere-o, mediante o Espírito Santo, a simples homens, sujeitos também eles próprios à insídia do pecado, isto é, aos seus apóstolos. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ficar-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ficar-lhes-ão retidos. Esta é uma das mais formidáveis novidades evangélicas. Jesus confere tal poder aos apóstolos também como transmissível. Assim o entendeu a Igreja desde o seu deobar. Aos seus sucessores, investidos pelos mesmos apóstolos na missão e na responsabilidade de continuar a sua obra de anunciadores do Evangelho e de ministros da obra redentora de Cristo. Aqui aparece em toda a sua grandeza a figura do ministro do sacramento da penitência, chamado por antiquíssimo costume o confessor. Como no altar onde celebra a Eucaristia e como em cada um dos sacramentos, o sacerdote e ministro da penitência age em persona Christi. O mesmo Cristo, por ele tornado presente, que por meio dele atua o mistério da remissão dos pecados, é aquele que aparece como irmão do homem, pontífice misericordioso, fiel e cheio de compaixão, pastor decidido a procurar a ovelha perdida, médico que cura e conforta, mestre único que ensina a verdade e indica os caminhos de Deus, juiz dos vivos e dos mortos, que julga segundo a verdade e não segundo as aparências. Trata-se, sem dúvida, do ministério mais difícil e delicado, do mais cansativo e exigente, mas também de um dos mais belos e consoladores ministérios do sacerdote. E precisamente por isso, atendendo à vigorosa chamada do Sínodo, nunca me cansarei de pedir aos meus irmãos, bispos e presbíteros, o seu fiel e diligente desempenho. Perante a consciência do fiel, que a ela se abre, com um misto de tremor e de confiança, o confessor é chamado a uma tarefa sublime que é serviço à causa da penitência e da reconciliação humana. Conhecer as fraquezas e as quedas de um determinado fiel, avaliar o seu desejo de recuperação e os esforços para a conseguir, discernir a ação do Espírito Santificador no seu coração, comunicar-lhe o perdão que só Deus pode conceder, celebrar a sua reconciliação com o Pai, representada na parábola do filho pródigo, reinserir esse pecador resgatado na comunhão eclesial com os irmãos e advertir paternalmente esse penitente com um firme, encorajador e amigável doravante não tornes a pecar. Para o exercício eficaz de tal ministério, o confessor tem de possuir necessariamente qualidades humanas de prudência, discrição, discernimento e firmeza temperada pela mansidão e bondade. Deve ter ainda séria e cuidada preparação, não fragmentária, mas integral e harmônica, nos diversos ramos da teologia, na pedagogia e na psicologia, na didática catequética, na metodologia do diálogo e, sobretudo, no conhecimento vivo e comunicativo da Palavra de Deus.
mas é mais necessário ainda que ele viva uma vida espiritual intensa e genuína. Para guiar os outros pelos caminhos da perfeição cristã, o ministro da penitência deve percorrer ele próprio primeiro este caminho. E mais com obras do que com palavras exuberantes, dar mostras de real experiência da oração vivida, de prática das virtudes evangélicas, teologais e morais, de fiel obediência à vontade de Deus, de amor à Igreja e de docilidade ao seu magistério. Todo este aparato de dotes humanos, de virtudes cristãs e de capacidades pastorais não se improvisa nem se adquire sem esforço. Para o ministério da penitência sacramental, cada sacerdote deve ser preparado desde os anos do seminário, juntamente com o estudo da teologia dogmática, moral, espiritual e pastoral, que são sempre uma só teologia, com as ciências do homem e com a metodologia do diálogo e, especialmente, do colóquio pastoral. Assim ainda ser iniciado e amparado nas primeiras experiências. Deverá cuidar sempre do próprio aperfeiçoamento e atualização, com o estudo permanente. Que tesouros de graça, de verdadeira vida e de irradiação espiritual não adviriam à Igreja se cada sacerdote se mostrasse cuidadoso em nunca faltar, por negligência ou desculpas várias, ao encontro com os fiéis no confessionário e tivesse ainda maior cuidado de nunca aí se sentar sem preparação ou sem as indispensáveis qualidades humanas e condições espirituais e pastorais. A este propósito, não posso deixar de evocar, com devota admiração, as figuras de extraordinários apóstolos do confessionário, como São João Nepomuceno, São João Maria Vianney, São José Cafasso e São Leopoldo de Castelnuovo, para falar só de alguns mais conhecidos que a Igreja inscreveu no álbum dos seus santos. Mas desejo, igualmente, prestar homenagem à inumerável pléiade de confessores santos e quase sempre anônimos, aos quais se ficou a dever a salvação de tantas almas, por eles ajudadas na conversão, na luta contra o pecado e as tentações, no progresso espiritual e, em definitivo, na santificação. Não hesito em afirmar que os grandes santos canonizados saíram geralmente desses confessionários, e com os santos, o patrimônio espiritual da Igreja e o próprio florescimento de uma civilização impregnada de espírito cristão. Honra seja, portanto, a este silencioso exército de irmãos nossos que bem serviram e servem cada dia a causa da reconciliação, mediante o ministério da penitência sacramental.